través de las décadas, de un hecho que a Argentina sí conseguido sostener una autonomía tecnológica y un sendero de desenvolvimento estratégico, tem muito a ver com este tipo de interações e de reflexões, não? Eu prestei muita atenção ao que o Pedro falava a respeito do doble rol, sim? Está falando como membro do Conselho de Curadoria da Fundação Perseu Abramo, mas a pesquisa foi feita em sua capacidade de coordenador do programa de integração regional do Estado brasileiro, sim? Então, nesse sentido, acho que este tipo de espaços conseguem explicar, em algum sentido, não totalmente com claridade, mas tem a ver com a notícia do CASA e do desenvolvimento e de outros programas de autonomia tecnológica e política que o Brasil tem conseguido sostener a través das décadas, né? Então, isso como primeira reflexão para marcar um pouco minha participação, né? Pedro falou de como avanços e retrocesos, não no processo. Eu gostaria de fazer um pequeno esquema, tipo décadas, sim? Ele falou muito bem, no ano 73 foi criada a Organização Latino-Americana de Energia, mas foi um processo que foi começado por Venezuela no ano anterior. A primeira conferência extraordinária sobre integração energética regional foi em agosto de 72 em Caracas. Então, um processo diplomático que a Venezuela já era parte da OPEP e foi um processo que essa liderança levou à Constituição. Então, chegamos antes, porque de fato o choque de preços foi em dezembro de 73. Então, a América Latina tinha uma visão nesse sentido, mas se você pensa no ano 73, no ano 73 foi assinado o Tratado de Itaipú também. Sim? 73 para 74. Sim. Yacyretá e Salto, em 74. E no ano 74 foi a primeira criticidade do primeiro reactor nuclear de potência da América Latina, que foi aí perto de Buenos Aires, nas localidades de Lima. Então, nos 70 foi uma década de como falava Pedro, crise, mas muito avanço, sim? Depois, na década dos 80, os preços do petróleo e as crises de dívida tornaron as iniciativas de integración regional y el diálogo sobre estas perspectivas estratégicas un poco menos relevante, ¿no? Un poco menos central, porque las necesidades de abastecimiento y fornecimiento, como por Pedro, los países estaban garantidas, pero mercados, ¿sí? Mercados muy líquidos y a nivel global. En los años 90 a integração energética regional tive mais um processo de avanço. Pedro falava do gasbou, mas tivemos também, no marco de uma governança centrada no mercado, mas a Argentina construiu 5 gasodutos com Chile, sim? E uma linha elétrica de interconexão com o Brasil, que de fato foi construída por uma empresa privada. Então, nos 90 também avançamos com outra governança, mas se conseguiu avançar. Después, en los 2000, tuvimos intentos ya de una construcción de una gobernanza multilateral, de salir del bilateralismo que caracterizaba este proceso. Y en ese sentido, el proceso de UNASUR, por razones que Pedro explicó muy bien, si estoy hablando en portuñol, ¿no? Están mareados los perdón a los intérpretes, sí. Perdón. Vou tentar continuar em português, vou tentar me disciplinar. Estábamos falando, nos anos 2000 tivemos problemas com uma construção de uma governança multilateral, e se estamos falando de um mercado, tem que construir regras, sim, precisa, para um mercado precisa regras. E nesse sentido, a ideia do mercado parte de uma noção de uma avaliação política que eu acho que é geral na região, que tem a ver com que a soberania e a integração se implicam mutuamente, sim? Então, a soberania, se lembramos como o Baudin falava da soberania, é a capacidade de se autodeterminar, né? E você tem mais capacidade de se autodeterminar se tem uma integração num contexto global difícil, sim? Então, nesse sentido,
alguien fez uma piada cuando estábamos en un evento, un diálogo sobre integración gasífera en Buenos Aires en el mes de mayo, y alguien falou, bueno, mas o que precisamos para ter un novo avanço, un novo salto na integração regional? E alguém falou, uma nova crise. Bueno, a crise já chegou, sim. Então, eu acho que se partimos dessa concepção de que integração e soberania são necessariamente vinculadas, depois o diálogo que já vira mais técnico, ¿sí? Y vira mais técnico en términos no de técnico de cuestiones energéticas que son muito abstrusas, ¿sí? Por suerte hay muito experto aquí, porque eu sou diplomata, então não sou experto en energía, mas vira un diálogo más técnico en términos de técnica diplomática, ¿sí? No sentido, ¿no cuál sentido? E aí temos um exemplo muito interessante como paradigma para pensar um caminho hacia um mercado regional, que tem a ver com o que foi o Tratado de Montevideo de 1980. Sim? Se vocês lembram, no comércio interregional, a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio nos anos 60 fixou o alvo da liberalização completa do comércio interregional para 1970, acho. Então, essa data foi adiada várias vezes, e quando os países da região estavam chegando a 1980, 20 anos depois, sem conseguir a liberalização dos fluxos comerciais interregionais, alguém teve uma medida de pragmatismo muito saudável, e o Tratado de Montevideo creou uma geometria que se chama de acordos de alcance parcial, sim? Esses acordos foram chave para que hoje na região temos quase livre comércio, sim? Temos alguma coisa ainda todavía, leite um pouco, sim? Muitas exceções. Temos todavía, tem coisas, mas praticamente na região tem livre comércio. E isso que gerou, em termos, por isso falava de técnica diplomática, salir da ideia do single undertaking, que era un poco la idea venezolana en ese momento, no proceso de creación del Tratado Energético UNASUR, que la idea de que vamos a resolver todas esas cuestiones que precisamos acordar y que precisamos definir, vamos a resolver en una discusión o en un solo proceso y vamos a ficar fichas en un solo texto. Eso es una cosa muy difícil, Geraldo. Entonces, a ideia o exemplo do Tratado de Montevideo tem muito interesse porque gerou as condições para que os avanços pudieran ser fruto de sucessivas negociações entre os países em função dos interesses dos países e da concorrência, sim? Por que estou falando, se estamos falando de energia, de técnica diplomática e fluxos comerciais? Porque a energia, e isso Pedro o implicou na sua fala, a energia tem um doble rol, sim? É necessariamente vinculada à agenda de infraestrutura, sim? E tem uma agenda de hardware, sim? Mas também a energia necessariamente tem uma agenda de software e que se parece muito mais, uma agenda de software que se parece muito mais às negociações comerciais e a diálogos bilaterais ou plurilaterais do planejamento que tem a ver com a convergência regulatória e o planejamento energético, sim? Então, se a provocação dessa discussão que tinha a ver com o caminho para um mercado energético regional, eu acho que é preciso ter em conta, é necessário ter em conta essa doble dimensão da agenda energética regional. É uma agenda que tem a ver com a infraestrutura, com a construção de linhas elétricas, de gasoductos e demais, mas é uma agenda que tem a ver com as negociações entre países para abertura de mercados, sim? E para planejamento dessa infraestrutura e da ampliação do sistema. Nesse sentido, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito ativo desde o lado. Pero se falamos de um contexto global muito difícil e de um preço de mais de $100 do barril, ainda temos que falar dos recursos energéticos da região, sim? E nem falar dos recursos não renováveis, sim? Dos hidrocarbonetos.
Mas falemos dos recursos renováveis. A região tem empregado hoje só o 30% dos recursos hidroelétricos aproveitáveis, sim? O 2% dos recursos de energia solar, o 15% dos recursos eólicos e o 4% dos recursos geotérmicos, sim? Então, América Latina, Sul-América, mas América Latina, do mesmo jeito, pode virar uma região que ofereça soluções para descarbonizar o mundo e para ter maior segurança, maior economicidade, maior competitividade das indústrias e gerar um efeito de ingresso nos hogares, sim? E reduzir as emissões drasticamente. Si consiguiésemos tener un planeamiento ao menos coordinado, ni integrado, ¿no? Entonces falábamos de tres dimensiones, ¿no? Infraestructura, voltando, tres dimensiones para conseguir lograr un emprego racional, como fala o Tratado Constitutivo de Olade. O Tratado Constitutivo de Olade fala de o alvo do emprego racional dos recursos energéticos da região, ¿sí? Y un emprego racional que sería aprovechar esos recursos naturales que tenemos, ¿no? Y recursos energéticos que no son naturales, ¿sí? Porque usted precisa dos ingenieros para hacer ¿cómo se dice en Valse? Barragem, obrigado. Então, que a gente está fazendo nesse sentido, ¿sí? Desde a Organização Latino-Americana e Caribenha de Energia, nesse sentido. Bom, a gente tem, desde a Secretaria do Organismo, já proposto ao plenário ministerial, isso foi aprovado por uma resolução no ano 2024, a criação de um Conselho Regional de Planejamento Energético, sim? E a gente trabalha muito ativamente para promover um intercâmbio entre os países da região respeito dos planos de expansão dos sistemas energéticos, para começar ao menos a coordenar-nos, não? Porque os sistemas energéticos regionais ainda se planificam e se expandem em autarquia. Nesse sentido, temos uma parceria muito bem estruturada com a EPE, com a empresa de pesquisa energética que depende do MME. Asimismo, também estamos trabalhando sobre infraestructura de integração regional e a solicitud dos países do Mercosul estamos desenvolvendo um projeto de integração gasífera regional e a solicitud da presidência pro tempore de CELAC, ou LADE, ou a Secretaria Técnica da Reunião Ministerial da CELAC, de Energia, estamos desenvolvendo um projeto sobre interconexões elétricas regionais, ¿sí? sobre um modelado integrado da região que não se tinha feito, ¿sí? E finalmente, em questões de regulação, ¿sí? que é uma questão chave, foi proposto pela Secretaria e aprovado pelos países também a convocatória a uma conferência diplomática para começar uma discussão que possa conduzir a uma criação de um tratado energético que reconozca, de um instrumento jurídico que reconozca acordos de alcance parcial para convergência regulatória de energia, seja biocombustível, gás, eletricidade, etc. Enfim, ainda temos muita coisa a fazer, temos avanços, mas precisamos seguir trabalhando para desenvolver uma governança energética que, se bem no começo possa não ser uma plenária, sim, possa gerar ao menos avanços, sim? Precisamos avançar. Então, a nossa caracterização é que, nesse sentido, tanto na agenda de infraestrutura como na agenda da negociação, o rol do Brasil também é chave e o Brasil tem feito esforços e tem feito muita advocacy. O Brasil tem planteado muito claramente o interesse de avançar no mercado regional energético. Então, acho que precisamos ter esperança e continuar trabalhando porque o processo multilateral não é rápido, mas se vamos avançar longe, precisamos ir juntos. Obrigado. Tá ótimo, Guito. Muito obrigada pela explanação. Acho que o trabalho que o NEP está fazendo, a gente às vezes pensa como o governo, né, os presidentes, a fragmentação da América Latina,
o avanço da extrema-direita, a dificuldade de diálogo entre os presidentes, e a gente vê que tem um bastidor trabalhando muito para a gente ter essa integração, né? Eu queria jogar para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu também tenho, então podemos jogar? Obrigada. Vou tentar continuar com o portunhol do e tentar falar o meu melhor português. Vamos fazer um esforço. Então, não, eu acho que relacionado também com a discussão que nós tivemos ontem, e duas coisas que você mencionaram, que é uma dúvida, né, como que a gente vai fazer. Temos a questão da transição energética, falamos ontem, você acabou de falar, que é uma grande oportunidade para a América Latina, para o Sul, para nos desenvolver e ter alguma participação nessa situação, né? Mas a questão é que não casa somente com descarbonizar a nossa região. Nós somente somos responsáveis por entre 7% e 8% das emissões. Então aí não fica o grande problema. Mesmo o Brasil, que tem 83% da matriz limpa, diferente da Argentina, maioritariamente gás, mas também não tem muita diferença também com o México, mas mesmo como região somos somente responsáveis por 7 a 8% das emissões. Mas ontem também falamos de uma questão importantíssima, que é a dependência tecnológica para desenvolver isso. E o Pedro falou uma coisa muito interessante, que é quando os governos estão planejando infraestrutura, comunicação e transporte, também tem que ter energia. Eu acho que nessa equação também tem que vir a indústria. Porque aí eu acho que quando vocês falaram de como que nós vamos a exportar a transição energética de algum jeito, né? Temos os ventos, o sol, a energia hidrelétrica, o petróleo, o gás como transição, não para o México, como você falou hoje. Mas é aí também com a discussão que a gente vai ter em maio de entender como tudo isso vai junto também com essa tecnologia, esses caças, essas possibilidades que tem países como a Argentina, como o Brasil, como o México também, para ter algum tipo de participação. Porque essa discussão eu tive muito na Argentina, tipo com Daniel Stenger, como se é viável ou não pensar que a gente tem um recurso tipo lítio, mas que vamos poder fazer as baterias também. Ou, por exemplo, agora os painéis solares são quase um monopólio chinês, né? Então, aí também eu acho que vai estar o core do debate das possibilidades reais para finalmente que isto seja não somente uma questão de autonomia, soberania, de limpar a nossa matriz energética, mas também e sobretudo de exportar essa energia limpa também, essa transição para o mundo. Se o Pedro puder comentar quais são os grandes projetos de infraestruturas em curso, se tu puder analisar também o Porto do Peru, como é que isso tem efeito na América do Sul, né? Me lembro quando eu estive no Chile, era uma preocupação muito grande nessa operação dessa infraestrutura, porque eu acho que isso entra nesse diálogo, dessa dinâmica interna de como que a gente pode solucionar essas relações, né? E especificamente sobre o vetor de gás, aquela imagem que tu passou de uma infraestrutura muito adensada na Europa, na América do Norte, né, principalmente, em um vazio grande, eu acho que a gente também vai precisar analisar as nossas vocações, né, porque o Brasil é um país petroleiro e o GLP e a energia elétrica chegam praticamente todos os domicílios. Então a gente tem limites também, como é que a gente vai equacionar essa realidade de aplicação, por exemplo, na Argentina, que é quase universal, né, em relação ao Brasil, porque tem as suas sazonalidades. A Argentina, por exemplo, ela para a indústria para consumir gás em residência no inverno, né, que é um dilema importante dentro da sazonalidade de consumo interno dela, e agora vai exportar gás. Então tem esses dilemas também que eu acho que a gente deve pontuar, porque é bem complexo essas questões locais, né. Seria só isso. Bom, primeiro a ministra Fernanda Cardona pediu desculpa mais uma vez. Primeiro ela viria presencialmente, tinha confirmado, a organização nossa, tudo estruturado, várias reuniões agendadas, mas depois a participação virtual,
e agora ela não pode participar, mas ela está à disposição e virá num evento próximo aqui nosso, aqui mesmo no Rio de Janeiro, talvez até nesse mesmo hotel, em maio, mas ela não pôde vir justamente pela crise que estamos vivendo de abastecimento de combustíveis no Uruguai, que é um país que tem uma vulnerabilidade muito maior que a nossa, uma sensibilidade a variações no preço internacional muito maior do que aqui no Brasil. Mas, independente da participação dela, que é bem interessante, inclusive, porque no Uruguai ela é ministra de Energia, de Mineração e Indústria, né? Ajuda nessa articulação que a deputada Nicolini sugeriu. Mas ela tem todo um compromisso com a integração energética também e com a pauta de atualizar a discussão sobre integração em geral da América do Sul. Então eu sugiro também que busquem aí as intervenções dela no debate público sobre o tema e aí em maio a gente espero poder ter a oportunidade de dialogar e aprofundar o nosso intercâmbio de ideias sobre essa agenda tão necessária. Aí eu vou para as duas perguntas, né? Depois vai ter a questão do Peru mais específica, mas tentar, no ponto inicial, fazer uma discussão mais geral. Uma das maiores dificuldades da nossa integração é justamente a falta de conhecimento, né? Aqui a gente tem muita gente do setor energético, mas o quanto a gente sabe de fato o que está acontecendo em alguns dos países vizinhos, né? Quem sabe exatamente o que está acontecendo na Guiana, que é um país que tem enorme fronteira com o Brasil, ou mesmo dos outros, né, que a gente conhece um pouco mais. Tinha um diplomata, um dos pontos centrais hoje para a gente é a integração amazônica, mas um diplomata que também, acho, aí o colega ali do Amazonas, né, que eu acho que é o maior dos poetas amazônicos, que é o Thiago de Mello. Em um debate lá em 16, né, em Manaus, né, sobre a integração da Panamazônica, ele discutiu muito essa questão que depois ficou registrada no que eu acho que foi a última entrevista dele, que perguntam, né, um jornalista pergunta a ele por que não tem integração na região. E ele responde o seguinte, que não tem porque a gente não se conhece. E só quando a gente se conhecer vai sentir a necessidade de integração, mais ou menos isso. E no setor energético a gente acompanha muito mais os mercados internacionais, a questão em outras áreas e muito menos o nosso potencial de integração, né? Isso vale para a energia e vale para vários outros aspectos, né? Então eu aproveitando o saúdo que nesse evento aqui a gente conseguiu ter uma mesa para tratar de integração, porque como o Guido colocou, para o nosso caso, que talvez seja diferente de outros lugares e de outras construções, mas aqui na nossa situação periférica latino-americana, com passado colonial comum, dilemas muito próximos, né, em relação à desigualdade e ao subdesenvolvimento, a integração é um passo decisivo para a soberania e para a autonomia. A gente desintegrado vai ter muito mais dificuldade em ter autonomia para tomar decisões e vai estar muito mais vulnerável aos grandes confrontos, que boa parte deles não tem nada a ver conosco, não vão nos ajudar ou não deveriam nos ajudar ou atrapalhar em nada, né, que é um problema extra-regional. Mas então a gente tem muita falta de estudos, de conhecimento mesmo sobre a situação dos vizinhos. Muitas vezes os atores não se conhecem. Às vezes é muito mais fácil um ministro conhecer as autoridades dos países, mesmo com todo esse esforço de construção do Mercosul, e de tudo que teve nesses 20 anos para cá, a partir da primeira reunião de presidente, mas não conhece os ministros dos países vizinhos, né? Às vezes até o corpo técnico mesmo também não conhece. A gente tem essas dificuldades. E, no caso nosso produtivo, aí é mais grave, porque o Brasil passa por um processo, né, de desindustrialização, ou pelo menos de primarização das nossas exportações, para ficar não dá para duvidar que as nossas exportações têm se primarizado. Mas a Argentina também.
em termos de participação no total da produção industrial do mundo, Brasil e Argentina são os dois que mais perderam espaço de 15, 20 anos para cá, né? Em termos relativos, óbvio. Então, a China ganhou espaço e o leste da Ásia em geral, o resto do mundo todo perdeu, mas nós perdemos mais. E aí tem um problema que é grave, porque, assim, de tudo que o Brasil exporta, tudo que a gente exporta, só, como a gente viu aqui, 10, 11% é para a América do Sul. Só que esses 11 países, juntos, somados, só respondem por 1,4% das importações do mundo. Então, mesmo sendo só 11%, não é pouca coisa, é significativo. E para vários setores nossos é muito significativo. Mas quando a gente vai para as exportações com alta e média alta intensidade tecnológica, que são as exportações que estão ligadas, ou estariam ligadas à integração energética, os insumos para isso, né, as máquinas, enfim, os equipamentos, de tudo que a gente exporta, mais de 35% vai para esses países que só importam 1,4%. Então é muito importante, é decisivo. A gente não vai ter política de reindustrialização, neoindustrialização dissociada dos vizinhos. Isso é um erro nosso, se a gente não considerar os vizinhos, mas também é um grande erro dos vizinhos acharem que vão ter alternativas de recuperação industrial dissociados do Brasil e dos demais países, né? Então essa é uma grande dificuldade. Aí tem a questão mais específica do Leonardo sobre o porto lá do Peru, esse porto de Chancay. Acho que ele não deve ter lido, ou senão me ajudou muito aqui na resposta, mas a gente tem um texto específico sobre isso, que chama o Porto de Chancay, o Mega Porto de Chancay, o Brasil e a integração regional. E a gente trata desse investimento importante chinês, mas também de temas que são, às vezes, assim, um pouco nebulosos no debate público sobre essa oportunidade, né? Esse porto é importante, né? Para o Peru, sobretudo. E é importante que a gente tenha conexões com a Ásia, isso vale para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, com a Ásia pelo Pacífico, não só pelo Atlântico. Mas uma ferrovia como a que foi desenhada, a gente fez, que eu considero, isso eu já falei internamente em muitos espaços, no Itamaraty e em outros espaços do governo, que é uma barbeiragem de política externa brutal, uma das maiores da nossa história, que a gente assinou um memorando de entendimento com a China sobre o porto de Chancay sem a participação do Peru. Isso jamais poderia ser feito. E não tem nenhuma chance de dar certo. A gente nunca vai se conectar com outra potência extra-regional de um tema sobre um dos nossos vizinhos sem a participação desse vizinho. Isso é um erro e tem que ser corrigido, espero que seja corrigido em breve. Mas porque não basta a infraestrutura, não adianta a gente ter eventualmente uma ferrovia, porque a rodovia que a gente já tem para chegar já é possível chegar nesses portos todos do Pacífico por estradas. Mas para a gente ter linhas diretas de conexão com a Ásia pelo Pacífico, a gente precisa de escala, que é um dos temas que foi muito discutido, principalmente pelo Gabriel de manhã. E o Peru sozinho não tem escala para rotas diretas, e o Chile também não. Então a gente precisa de vários corredores, que não são concorrentes, mas sim complementares. E esses corredores, para ter densidade produtiva, para gerar desenvolvimento, ele não pode ser só, ou não deveria ser só um corredor de transporte. Tem que ser um corredor de desenvolvimento, e isso envolve diretamente a sua pergunta, que é tratar em todas as etapas, né, do planejamento, da construção e da gestão da infraestrutura, articulado energia, transporte e comunicação e a parte produtiva. Porque a gente tem a estrada, mas aí a gente não tem os portos no Peru adaptados às características dos nossos produtos. Então não sai carga refrigerada lá de Chancay, por exemplo, ou de Ilha e Matarani, que são portos do Peru que estão mais próximos do Brasil. E tem um tema regulatório, o Peru tem cota para carga brasileira, baixíssima. Então tem um limite de toneladas que podem ser transportadas por caminhões brasileiros em território peruano, que é baixíssimo.
Isso tem que ser resolvido. Não adianta a gente negociar tudo com a China se a nossa carga não puder passar pelo Peru, não vai funcionar. E além disso, tem uma questão que é geográfica, né? É que o porto de Xangai está a 17 mil quilômetros de Xangai, na China. E Santos está a 20 mil. A diferença é pequena, 3 mil. Claro que é significativo, mas não é isso que vai explicar, né? Isso só vai fazer sentido se a nossa estrutura produtiva, principalmente para essas áreas mais do oeste do Brasil, para Rondônia, para o Acre, estiverem preparados para exportar. Como é a nossa estrutura hoje? Rondônia produz carne, mas ela vai ser abatida, né, e processada muito mais próximos dos portos do Atlântico. Toda a nossa estrutura é voltada para o Atlântico. O mesmo acontece lá, com Salta, Jujuy, tudo sai por Buenos Aires. Isso tem que ser pensado, só vai funcionar junto com a discussão produtiva. E o principal, isso não é menor, o principal da integração de infraestrutura é para integrar os mercados da América do Sul. Pensar os grandes projetos, os megaprojetos de infraestrutura, só para exportar o que a gente já exporta, que é soja, minério de ferro, petróleo bruto, para esses produtos não precisa ser rápido. O minério de ferro pode ficar meses no oceano, não vai ter grande problema. A soja em grão e o petróleo bruto também. A gente não vai ganhar exportando mais do mesmo para a China com a saída pelo Pacífico. Não é para exportar commodity. A gente tem que, lá pode ser para ganhar alguns dias e alguma competitividade para produtos como a carne fresca. Carne fresca, que aí tem uma complexidade inclusive energética para transportar. O Brasil passou de 4% para 21% em 15 anos da participação no total das exportações de carne bovina congelada. 4% para 21%. Mas a gente continua tendo 4% nas exportações mundiais de carne fresca. Né? Aí isso tem que ser uma questão para o Brasil. Mas isso tudo está muito vinculado a pontos que já foram tratados hoje, que é uma grande anestesia que a gente tem, né? O Furtado, que foi atacado ontem ali pelo Leonardo, ele dizia em 2 textos sobre a Venezuela, né, tratando ali do petróleo e tal, foram reunidos, era subdesenvolvimento com abundância de divisas, que é um pouco da nossa história se repetindo no Mato Grosso hoje. A gente exporta muito, aumentou muito a produtividade inclusive, mas essa abundância de divisas nos anestesia para discutir questões como a integração energética, de fertilizantes, que é decisivo. Como que o Mato Grosso não está parado, mobilizado para garantir fornecimento de fertilizantes que são possíveis, parte deles pelo menos, dos países vizinhos. Fosfato do Peru deveria estar, não está. Por quê? Porque a margem é tão grande que mesmo que o preço do fertilizante dobre, eles ainda têm uma posição relativamente confortável. Mas o modelo, isso é decisivo para a gente, com isso eu vou encerrar pelo menos essa participação. Assim, o Mato Grosso passou em valores nominais em 2000 de exportar $1 bilhão para 30 agora. 1 para 30 em valores nominais, né? Em reais seria um pouco menos. Mas é muito. Mas é totalmente impossível que nos próximos 20 anos se multiplique em valores nominais por 30 com as características que tem hoje, que é de basicamente milho, soja em grão, algodão não processado. Não vai ser possível. Então vai ser obrigado, né, o que vai nos chamar é usar esses recursos acumulados, não são tão gigantes, porque boa parte são transnacionais, né, que capturam, mas tem uma parte considerável desse capital para diversificar a produção e inovar. Esse é o grande desafio e é o que a gente teve dificuldade em fazer no passado, mas que é o debate que está colocado no presente. E para esse debate do presente, a questão de infraestrutura é decisiva. Infraestrutura, inclusive energética, e integração regional. Leonardo, obrigado. Não vou falar do Porto de Xangai. Não, mas sim queria fazer um pontinho aí em relação
a característica da demanda de gás, a sazonalidade da demanda de gás na Argentina. Sim? Esse tipo de coisa é a que a gente faz já um ano desenvolvendo no quadro do seu grupo de trabalho novo do Mercosul um estudo de integração gasífera por solicitude dos países do Mercosul, não? Mais Chile. E se bem a sazonalidade da demanda argentina poderia aparecer numa primeira etapa como uma dificuldade para assegurar o mercado de exportação, de fato o problema mais, se quer fazer uma figura simples, a mais grande dificuldade que temos é a tarificação, sim, do transporte de gás e a regulação e a convergência, mesmo a convergência regulatória entre os países. Eu dou sempre um exemplo. No quadro deste processo de trabalho conjunto de assistência técnica da OLAG ao seu grupo de trabalho novo de Mercosul, a gente fez em setembro do ano passado, em Assunção, o primeiro fórum de reguladores de gás do Mercosul. Sim? Eu pegava aí com um colega brasileiro que o brasileiro tem um fórum de regulação muito relevante que é o RELOPI, sim, que fazem intercâmbio de experiências e diálogos regulatórios com Moçambique, Angola, Portugal, São Tomé, Cabo Verde, enfim, nenhum país com que vocês tenham uma fronteira, sim. Então, na Argentina não falamos português, está claro. Sim, mas era o processo de um diálogo em torno à infraestrutura de integração, sim, disparou um diálogo sobre regulação e sobre convergência regulatória na área do gás, do transporte de gás. E de fato, para dimensionar a mesma coisa que já tínhamos conversado com Pedro, não? A relativa desintegração que temos na esfera da energia é que agora em maio, em Madrid, os europeus vão desenvolver a 40ª edição do Fórum de Reguladores de Gás da União Europeia, que fazem todos os meses de maio em Madrid, o Fórum de Madrid de Reguladores de Gás. 40 edições, sim, no Mercosul fizemos em setembro a primeira, esperamos fazer daqui a pouco a segunda e impulsionar diálogos e negociações que possam contribuir à integração, mas esse jeito de trabalho técnico-político que precisa integração energética é um processo longo, sim, é um processo que não vai dar fruto amanhã, mas que é um processo que num momento é preciso começar, sim. Bueno, acho que por suerte podemos dizer, afortunadamente, felizmente, a gente pode falar de que o processo está começando a andar, sim. No caso de gás especificamente, mas o mesmo podemos falar também de outros energéticos e outro tipo de conversas, não só no Mercosul, sino no Consenso Brasil e no Correio Celac. Bom, boa tarde, meu nome é Davi, eu sou coordenador do Observatório da Transição Energética, que é uma iniciativa do INEP. Parabéns aos dois panelistas, eu acho que vocês trouxeram uma visão integrada e ao mesmo tempo demonstra a complexidade do tema da integração regional, da integração energética na perspectiva de uma integração regional. Um comentário a partir dessa fala do Guido de que a integração é importante para a soberania. A nossa região vive hoje sobre a influência, pelo menos de duas políticas externas, a norte-americana e a chinesa. Cada uma tem o seu jeito de operar, mas as duas, de certo modo, olham para terras raras, minerais críticos, né, quer dizer, que são potenciais aí dentro da transição energética. Além dessas políticas externas, ainda tem grupos políticos, como o BRICS, que também, de certo modo, influenciam a região, haja visto aí as últimas declarações da presidência brasileira da Copa dos BRICS ano passado. E como se não bastasse, num ambiente multilateral, cada vez mais a gente observa que o debate sobre a transição energética está caminhando a uma discussão sobre a eliminação do uso dos combustíveis fósseis. E aí a gente tem como exemplo tanto a proposta da presidência brasileira da COP de produzir um mapa do caminho para a eliminação do uso dos fósseis, quanto a primeira conferência na Colômbia, também sobre a eliminação do uso dos combustíveis fósseis. A minha pergunta é nesse sentido: a transição energética, como está sendo debatida hoje no ambiente multilateral,
ela é uma oportunidade ou ela é um desafio para a integração energética da nossa região? Essa é a pergunta. Obrigado. Sí, gracias. Una pregunta para Guido. No es estrictamente sobre la integración, pero es algo. En los fines de los 70 y inicio de los 80, desde el OLADE, un paisano y amigo mío, Gustavo Rodríguez Elizarrarás, queridísimos, buenos bigotes, que ahora vive muy bien en París, pero bueno, muchos quisiéramos ser así de grandes. Él impulsó el Pacto de San José desde la OLADE, y ese pacto con el cual México y Venezuela en ese momento surtieron de petróleo en condiciones favorables a toda la parte del Caribe, pensando además fundamentalmente que el beneficiario fuera Cuba. ¿No? Y hoy Gabrieli nos recordaba con toda razón el acoso que sufre Cuba, y México, que siempre ha sido solidario con Cuba históricamente, hoy se vio la necesidad por la presión de Estados Unidos de abandonar el envío de hidrocarburo a la isla. ¿Qué posibilidades? El mundo ha cambiado, los actores son otros, en Venezuela misma ya creo que no sería candidato, pero ¿qué posibilidades habría de explorar un pacto así, pensando que hoy por hoy pues Brasil es el principal productor, que México sigue siendo importante, y que hay al menos ahí dos gobiernos de izquierda que pueden ser solidarios? Una reedición, por supuesto, mutatis mutandis, dicen los economistas, de lo que en su momento foi o Pacto de San José. Gracias. Boa tarde. A minha pergunta é para o Guido sobre a questão do gás natural. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem muito déficit de gás natural e já foi cogitado algumas vezes, e existe até um projeto para ter uma interligação com o gás lá da Argentina de Vaca Muerta. Só que lá é gás de fracking, né? Aí eu queria perguntar como é que a Argentina vê isso, porque para nós do Rio Grande do Sul seria uma boa oportunidade, se caso esse gasoduto ocorresse, de inclusive fazer ligações para uso de biogás e biometano, porque atravessa todo o Rio Grande do Sul de leste a oeste, né, em regiões que poderia ter injeção de biogás, de biometano. Mas, por outro lado, também incentivar o uso do fracking, mesmo que seja aí no país dos hermanos, a gente fica com receio, né? Então, a gente gostaria de ver qual a opinião da Argentina sobre isso. Obrigada. Eu vi o Pedro, falando sobre a integração com relação ao escoamento via Peru. Eu não sei se está todo mundo a par, mas tem uma movimentação no setor de energia rolando na Amazônia, justamente com relação a essa integração aos países, e quem está se aproveitando, digamos assim, da bacia hidrográfica do Rio Amazonas para fazer uma nova fronteira de transporte é o próprio Peru, que tem uma produção na Amazônia peruana de petróleo, é um petróleo mais pesado, que eles têm uma integração que inclusive a Transpetro fez parte, né, da transferência, em que eles tiram o petróleo deles para levar para o Golfo do México através da Amazônia. Eles passam por balsa pelo Rio Amazonas, transbordam para navios maiores em Manaus ou em Itacoatiara, e esses navios partem para o Golfo do México ou para outros lugares para exportação. E isso lá virou um mercado, e um mercado ainda não regulamentado. Tanto que eles não poderiam nem parar em nenhum porto brasileiro por não ter nenhum porto alfandegário lá naquela região. Eles fazem um transbordo no rio com licenças provisórias, mas está acontecendo. E tem um estudo, né, de movimento contrário de levar produto acabado, derivado, para o Peru através também dessa rota. Então, eu queria saber se vocês têm conhecimento disso, o que poderiam falar sobre isso, sobre essa nova fronteira, e qual a possibilidade disso se expandir e ampliar como negócios
para a integração entre os países ali, né? Lembrando que ali a bacia do Solimões, por onde passa ali, que tem a exploração de urucu, chega numa tríplice fronteira, né? Peru, Colômbia e o Brasil. Então é uma região, além do que o Porto Novo do Peru pode expandir também nessa parte de energia, de gás, petróleo, GLP, gás cozinha, enfim. Anotei aqui, vamos começar com a pergunta de distribuição energética. Alguém quer começar? Davi, né? Bom, Davi, acho que a pergunta que você posou, que você planteou, dá no alvo, no centro, porque é uma questão muito estratégica, não? A transição é uma oportunidade ou um desafio? Sim? Bueno, eu acho que as duas, né? Mas qual é a chave para compreender esse desafio? Eu acho que o que Cecília tem falado e o que o Pedro tem falado tem que ver com o valor adido no origem, né? Estamos falando de prego industrial, sim? Então esse é o desafio. A transição, podemos desenvolver, estamos em condições de desenvolver cadeias de valor regionais que possam garantir que ao menos alguma parte desse valor fique na região, criando bem-estar. Acho que essa é a questão, e se tem que ser honesto, acho que o Brasil tem claramente uma política nesse sentido, na industrialização verde e mais. Todos um programas, acho que liderado por o MEDIC, por o Ministério da Indústria e Comercio, né? Ok. Bem, mas tem um programa, tem uma visão de meio e longo prazo nesse sentido, né? O Brasil está clara, está planteada, tem mesmo a lei do combustível do futuro, digo, tem muita medida de política pública que tenta gerar condições para um desenvolvimento econômico que possa garantir o aproveitamento dessa oportunidade que apresenta a transição. De fato, na América Latina não estamos conseguindo acordo nesse sentido, sim, em termos regionais, sim? E acho que não muitos países têm condições de uma base industrial para encarar esse tipo de política. Então, acho que a resposta é as duas, não? Um desafio e uma oportunidade, mas precisamos, sim, a expectativa é de construir, de costurar cadeias de valor regionais. Estamos precisando outro nível de diálogo nesse sentido. São políticas muito complexas de articular, sim? Então, nesse sentido, o que Pedro falava, tem um nível de fragmentação que torna muito difícil o aproveitamento dessas oportunidades, sim? Davi, concordo que a questão fundamental, decisiva, é o que está em jogo, né? Porque a gente, na preparação, comentar isso associado à Fundação Perseu Abramo, né? Na preparação para a COP, a gente fez vários debates na Amazônia, né? Em vários estados, eu tive em todos os estados amazônicos, por exemplo. Tanto nas fronteiras lá, que o colega do Amazonas comentou, lá no caso ali era lá em Tabatinga, lá na última, né? Com Santa Rosa no Peru e Letícia na Colômbia, a tríplice fronteira. Mas em todo o nosso a questão ali era o debate chega muito importado, né? Assim, todos queremos a floresta em pé, né? Mas a floresta em pé respeitando ou dando as condições para as pessoas que estão na floresta terem vida digna, né? E ou se manterem em pé ou viverem ou não estarem ajoelhados diante das pressões externas e das limitações das possibilidades de desenvolvimento. E a gente tem feito vários estudos, inclusive em conjunto com o MIDR, né, que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que prepara os planos de fronteira. O Brasil, pela primeira vez, tem uma política nacional de fronteiras, que foi um decreto
Na mesma semana, eu vou falar desses 3 decretos, só para vocês verem como é o problema da desarticulação, que você falou do MDIC, eu falei, são vários e às vezes desarticulados. A gente tem em 24, olha os números do decreto. Decreto 12034, estabeleceu a Comissão Interministerial para o Planejamento da Infraestrutura Sul-Americana, liderada pelo Ministério do Planejamento. Aí tem o 12038, que é a Política Nacional de Fronteiras, liderado pelo GSI, que em tese nem era o órgão mais adequado, porque o GSI é a segurança e informação do presidente da República, não seria para liderar uma articulação interministerial, mas enfim, foi o que aconteceu. E depois o 12044, então foram em uma semana, que é a Estratégia Nacional de Bioeconomia. Só que a Estratégia Nacional de Bioeconomia não trata de infraestrutura. E de fronteira, no de fronteira tem 28 ministérios, o Ministério do Planejamento não está. Então é compartimentalizada a discussão política, né? Quem quiser ver, e o Brasil tem um problema com isso, é uma dificuldade. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista há poucos dias para o jornalista Breno Altman, acho que vários aqui viram, e lá na hora, 1h26, o Haddad fala justamente sobre isso. Ele fala da dificuldade de articulação de um projeto nacional, aquela história, com políticas de nichos. E a nossa grande dificuldade aqui para enfrentar essa questão, esse desafio, são as políticas de nicho. Porque se a gente for enfrentar, ou discutir, ou debater a questão do desenvolvimento a partir de um objetivo central, esse objetivo for acabar com os fósseis, o caminho vai ser um. Agora, se a gente for discutir o desenvolvimento nacional a partir dos nossos preceitos constitucionais, está tudo lá, é seguir a Constituição em relação à política externa, né, autodeterminação dos povos, solução pacífica de controvérsia e integração regional, e a partir dos objetivos do país, que é o desenvolvimento, diminuir as desigualdades sociais e regionais, enfim, esses são os objetivos. Se a gente for discutir a partir dessa lente, aí a política energética deve estar a serviço desses objetivos. E o objetivo do Brasil, ou seja, das ações do Brasil, não é salvar o mundo. Claro que isso é meritório, todos devemos buscar salvar o mundo, mas o Estado, né, já que a gente está tratando aqui de uma plataforma para o Brasil, o nosso objetivo é garantir vida digna para todos os brasileiros. E, no caso específico da mesa, né, de integração, e a integração dos povos da América Latina, que é assim que está, econômico, social, cultural e político. Está isso no artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição. Então, se a gente vai discutir com esses objetivos, a gente tem que articular essas políticas. E no caso lá do Norte, né, já pegando a última pergunta, as nossas grandes políticas são todas meritórias. O PAC, novo PAC, o Nova Indústria Brasil, o Plano de Transição Ecológica, todos são meritórios, mas eles não têm, nenhum deles, um recorte amazônico. Ou seja, a gente precisa de infraestrutura, claro, na Amazônia, mas a gente precisa de infraestrutura adaptada às condições e necessidades do local. Só que sem infraestrutura a gente não vai ter desenvolvimento da bioeconomia. Se a gente for pensar em bioeconomia, aí já vem um outro debate, o que é a bioeconomia, mas pensando em bioeconomia como a produção compatível com a floresta em pé, que não é o que a gente tem hoje na Amazônia, né? A produção compatível com a floresta em pé na Amazônia não dá nem, no que se refere às exportações, não dá nem 3, 4% das exportações da Amazônia. A Amazônia exporta hoje basicamente minério, depois lá para baixo vem soja e carne. Mas para isso a gente precisa de infraestrutura. Se quiser a polpa de fruta congelada, tem que ter fornecimento seguro e barato de energia, senão não vai ter a produção e o processamento das frutas na Amazônia. E depois o transporte eu estive lá na Tríplice Fronteira, né, mais ou menos recente. Aí qual é a situação? Poderia estar alfandegado, né? Inclusive eu estive lá na Receita Federal em Tabatinga, mas aí a Receita não tem uma lancha, então ela não pode nem ir para Benjamin Constant, por exemplo.
e não fica no porto. Aí é outra debilidade. Mas em tese poderia estar, e é melhor, eu acho que é bastante adequado e deve seguir utilizando o rio para transporte, inclusive de combustível. Agora o que acontece? Acontece de forma semi-clandestina, que é isso, né? Tem esse argumento que é muito utilizado, que não se pode fazer o transbordo, por exemplo, mas esse é um erro do ponto de vista do Brasil, porque o compromisso nosso histórico ali naquela região é a livre navegação no Amazonas, que é básico para a integração com os vizinhos. E o Tratado de Cooperação Amazônica, que é de 78, que virou quase que uma discussão ambiental hoje, né, a OTCA, enfim, mas lá no tratado, em 78, fala da integração de infraestrutura, tem infraestrutura no tratado. E por que foi feito o tratado lá em 78, que a gente estava falando dos anos 70? Porque tinha uma pressão internacional pela internacionalização da Amazônia. Então o Brasil era governado pelo Geisel, a Venezuela pelo Carlos Andrés Pérez. Bem vinculado à democracia liberal formal e próximo aos Estados Unidos, e o Brasil como um regime militar com uma política mais autonomista. A gente conseguiu em 3 meses chegar a um acordo com os 8 países amazônicos e ter um tratado que reafirmava a soberania. E discutir ali o que é. Daí beleza, tudo bem, a gente conseguiu, mas a integração de infraestrutura amazônica e o planejamento da Panamazônia é um desastre. A gente tem, por exemplo, lá em Manaus, tem um polo naval fluvial, que é excelente. Mais de 90% das embarcações que circulam na Amazônia são produzidas na própria Amazônia. Mas não tem nada, zero, de integração produtiva com os vizinhos. Zero. Aí, lá na Venezuela tem ureia, no Peru tem potássio. Ali poderia ser o espaço de articulação dos fertilizantes que o Brasil tanto depende. Mas não foi planejado até agora em conjunto como um espaço de infraestrutura, seja para a indústria naval fluvial, seja para a produção de fertilizante, porque tem reserva lá. Em conversas paralelas a gente discutiu muito sobre o potássio lá em Itacoatiara, justamente. Mas tem usar o espaço amazônico para a integração de componentes que estão nos diferentes países amazônicos. Mas isso voltado principalmente para dentro da Amazônia. É um erro pensar só numa saída por ali ou numa saída acolá. O grande desafio nosso, claro que é importante também a saída e a conexão com os mercados externos, mas é a própria integração. Porque lá, no Alto Solimões, a possibilidade de fornecer produtos não é para a China, é principalmente para Loreto, no Peru, para o estado do Amazonas, na Colômbia, para o que está ali próximo, que também está muito distante dos outros mercados. E aí pode ter algum tipo de articulação. Mas isso se faz, né, com o que eu comentei no início, com participação dos atores subnacionais. A gente tem que tirar porque na discussão só de presidentes vai ser muito difícil manter isso no tempo. Com participação privada e articulando, né, que é a pauta que a deputada Nicolini já colocou, a integração produtiva com a integração de infraestrutura, inclusive energética. Mas para a gente enfrentar, para ter vida digna para os 20 e tantos milhões de brasileiros e sul-americanos que vivem na Amazônia, a gente precisa ter infraestrutura. É condição sine qua non, é necessária. Sem ela não vamos... Mas é uma infraestrutura adaptada. Não adianta pegar o mesmo projeto de construção de uma Universidade Federal do Sul e jogar lá na Amazônia, como tem vários, né? Copiados. Tem que ser específico, né? É uma agenda específica. Não é fácil, né? Mas... Vamos agora para outra ponta do país. A pergunta da colega sobre o Rio Grande do Sul. A colega Gaúcha. No, bueno, Fulvio, sí, bueno, en castellano puedo, ¿no? Sí, claro, por favor. Genial, gracias por eximirme del ridículo. Fulvio, no, a mí me parece que el recuerdo que trajiste del acuerdo de San José es fundamental. Digo, Venezuela en ese sentido, como el primer productor
tuvo una política exterior siempre muy basada digamos, con mucho eje en los temas energéticos y especialmente en los hidrocarburos. Hablábamos antes de la creación de la OLADE, después fue el Acuerdo de San José, que es del 81, si yo no me acuerdo mal. Sí, Bien. 80. Después fue Petrocaribe, ¿sí? Y hablábamos del proceso del Consejo Energético UNASUR y el secretariado ese, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tuvo un protagonismo muy fuerte. Lo que planteás es interesante respecto a que hoy no es el primer productor regional. Y entonces, vale la pena pensar el ejercicio, pero también hay que pensar, y en esto con una dosis de realismo que no quiero que se confunda con un pesimismo, que hoy, en Brasil, en la Argentina, digamos, y en otros países productores de hidrocarburos, ya a diferencia de todas las etapas de este proceso que estamos definiendo que tuvo en Venezuela, el control de los recursos no es estatal, ¿sí? Son todas empresas, aunque sean de mayoría estatal, que tienen una gobernanza privada y que flotan en mercados bursátiles globales a cuyos accionistas responden. Entonces la gobernanza y la capacidad de los estados de disponer esquemas de solidaridad que no respondan a los precios globales que se determinan en mercados globales es muy dificultoso, porque los pondría a los tomadores de esas decisiones bajo la gobernanza que estamos hoy, con consecuencias creo que de tipo penal. En términos jurídicos te lo encuadro, entonces lo veo complejo en ese sentido. Creo que esa es la respuesta a esa pregunta. Y ahora sí, a la compañera de Aulla, por voltar a oportunidad. En relación a pregunta respecto do gás argentino em Rio Grande, acho que tem aí uma rota que a gente está estudando no proyecto de integración gasífera, que a EPE fez un documento señalándola como una ruta llave, que es la ruta de Uruguaiana a Triunfo, ¿no? Que permitiría conectar o gas de Vaca Muerta con el sur de Brasil y de ahí a São Paulo también, ¿sí? Es una ruta que está en estudio, que estamos analizando y que tiene mucha relevancia. Respecto a la cuestión do fracking o do gas no convencional, eu acho que não é meu lugar de fazer considerações respecto às consequências ambientais do método de produção não convencional, sim? A Argentina, toda a legislação argentina tem já aberto o caminho para essa explotação está em pleno regime e hoje, nesse sentido, mesmo o gás de Vaca Muerta o gás que é produzido mediante métodos não convencionais está possibilitando o progresivo abandono do carvão, sim? Que produz muito mais consequências ambientais muito mais complexas. Acho que ainda em Rio Grande do Sul tem geração elétrica a carvão que tem consequências complexas, sim? Particularmente nas cidades e em termos de material particulado, ¿sí? que é muito daninho para a saúde. Então, sim, claramente o gás natural gera emissões, sim, de gases de efeito estufa, mas acho que se falamos como falou Pedro de Conejo en nuestros textos constitucionales básicos, ¿sí? Tanto brasileiro como no caso de Argentina, o gás como energético de transição tem lugar chave a desempenhar na região, sim. Eu nem quero ficar endividada com o tempo, eu sou pontual, 2 minutos para acabar o painel, eu sou pontual. Então vou aproveitar, né, passar um pouquinho para as considerações finais de vocês, agradecendo o convite para mediar. Eu fiz aqui o meio de campo para esses 2 craques e para a plateia craque também, que mandou perguntas muito interessantes, muito importantes. Então eu queria agradecer a vocês pela companhia e pedir considerações finais de vocês. Quem começa? Um tema pontual ali sobre o gás, embora a pergunta tenha sido pro Guido, né, lá do Rio Grande do Sul, a pergunta vinda do Rio Grande do Sul, é que eu acho que Vaca Muerta é muito importante para o Brasil, né, é muito importante para a interdependência, é importante que o Brasil, como principal mercado regional,
esteja articulado, inclusive para viabilizar e não deixar uma energia produzida e sem uso na Argentina, né? Independente do governo da Argentina, é relevante para o Brasil estar comprometido com o desenvolvimento argentino, independente do governo de turno, eu digo, né? E essas conexões, o ideal, pelo menos da minha avaliação, e sempre o meu olhar é o da integração, né? Então, talvez tecnicamente aí tenham outras leituras e eventualmente barreiras. Mas ali o que eu acho com Vaca Morta é que a gente tem que ter essa conexão com Porto Alegre e Triunfo, que é paralela à BR 210, que estava sendo duplicada e poderia ter sido duplicada já construindo o duto, né, que seria o melhor. Ali tem, eu acho que 25 quilômetros de duto próximo à Uruguaiana e 25 na outra ponta, faltam 500 no centro, e boa parte desses 500 seria ao lado ou junto com a estrada que acabou de ser duplicada, boa parte dela. Mas é também importante utilizar as redes da Bolívia já construídas, que estão subutilizadas, né, porque a produção, como a gente viu, e a exportação de gás da Bolívia está diminuindo, até que seja retomada, é importante utilizar. E no caso do corredor bioceânico de Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile também, né? E tem escala suficiente em Vaca Morta para esses 3 mercados, né? Então a gente estaria muito mais seguro, mais integrado, com mais interdependência. Isso certamente ajudaria também no diálogo político, inibiria ações extra-regionais, que é o que eu tentei colocar assim com muita ênfase. E outro debate decisivo para a gente é sobre a margem equatorial, né, que tem a ver com as discussões colocadas. E ali o que a gente tem? Já temos a Guiana, que é o país que mais cresce. Eu visitei a Guiana várias vezes, né, inclusive ali por terra, saindo de Roraima, indo até o Amapá. E a Guiana mudou completamente em 10 anos. Completamente. Eu escrevi um texto que chamava A Ilha das Guianas da América do Sul. Quem quiser procurar, está na revista Capital de 2015. Aí é pré-petróleo, né, na Guiana. E um dos grandes impedimentos para o desenvolvimento da Guiana é que a Guiana tinha o segundo custo de energia mais alto da América Latina e Caribe, né? Hoje a Guiana já tem agora uma renda per capita nível Suíça. Claro que com todos os problemas do desenvolvimento, enfim, e da apropriação disso. É um país com uma população pequena, mas que em 2015 metade da população do país estava fora do país porque não tinha a possibilidade de desenvolvimento. Então, voltando aos poucos e em breve todos que quiserem vão ter oportunidade de trabalho no próprio país, o que já é extraordinário. O Suriname começa a passar por um processo parecido. E a gente tem a possibilidade de ter isso no Amapá, né? E eu tive em Oiapoque também no ano passado, depois de bastante tempo. E algumas coisas, né? Por exemplo, a estrada, aqui a BR-156, é uma obra de infraestrutura que começou a ser construída em 1932 e até agora não está concluída. 100 anos. Ainda tem 31 pontes de madeira para se chegar em Oiapoque, que vai ser, em tese, a cidade ali mais próxima da exploração de petróleo. A gente tem estrada de terra entre Calçoene e 50 km antes de chegar em Oiapoque, são 110 km em terra com 31 pontes de madeira. No orçamento, na planilha do orçamento da União, aparece lá que a obra está sendo executada, mas tinha 20 homens trabalhando, não dava nem para manter ali.
E ao lado dessas pontes, boa parte delas tem pontes lá de concreto inacabadas de 30 anos, 40 anos atrás, 50 anos atrás. E o inchaço urbano já está acontecendo em Oiapoque. Tem 5 bairros novos de 5 anos para cá. É um crescimento totalmente desordenado. E aí o setor energético tem um compromisso também, a Petrobras, enfim, com o planejamento. A cidade não tem plano diretor. E essa cidade, olha que curioso, aí, Gonçalo, é a única cidade que tem uma cidade vizinha entre o Mercosul e a União Europeia, né? É o único ponto físico, tem uma ponte. A ponte foi construída ali, inaugurada, a construção, terminou a construção em 2011. Ela só foi aberta para o trânsito em 2017. Só que o trânsito os franceses entram no Brasil. Os brasileiros não entram na França, porque exige visto. Para a gente ir a Paris não precisa de visto, para ir a Cayena precisa, para São Jorge do Oiapoque precisa. E há muitas exigências dessas barreiras fitossanitárias, né, que impedem qualquer fluxo de mercadoria do Amapá para a Guiana Francesa, mas também do Amapá para o Suriname e para a Guiana. Então a gente está ao lado dos países que mais crescem, numa área ultraperiférica, ou hiperperiférica, como a gente chama no texto, do Brasil, que está tolhida ali pelo bloqueio que a França faz, né? E ali, o que poderia ser o lugar que esse acordo, né, Mercosul-União Europeia, teria mais impacto positivo, em tese, provavelmente, se tudo for mantido constante, não vai ter nada, porque a França barra a entrada, né? Os caminhões brasileiros, por exemplo, não podem entrar, porque não tem a certificação ambiental de caminhões da Europa, que eles exigem ali. E os carros brasileiros, mesmo que seja um carro brasileiro fabricado na Europa, né, registrado no Brasil, tem que pagar um seguro de 3 mil euros, que é absolutamente proibitivo. Então esse caso, né, que vai estar no centro da discussão energética do Brasil, que é o Amapá, mas não só a discussão da energia pela produção de energia, mas também do desenvolvimento associado à energia, é o que a gente tem que disputar e fazer dali um modelo de desenvolvimento e de integração. Planejamento com plano diretor conjunto entre o Oiapoque e São Jorge do Oiapoque. Ali a grande imagem de um acordo positivo com a União Europeia em um mundo que tem mais tensão entre Estados Unidos e China. A gente pode construir isso ou não, né? O que eu vi até agora é que não tem nada tirando de benefício ou de externalidade positiva desse tratado para o desenvolvimento de Oiapoque. E a ideia de que vai ter petróleo lá já fez com que o preço dos imóveis se multiplicassem por 4, 5, enfim, tem toda uma especulação na cidade. Mas o bem-estar, até agora, zero, né? Então esse é o desafio colocado, que tem tudo a ver com integração, tem a ver com energia, mas é aquelas regiões esquecidas, né, que devem deixar ou devem ser lembradas sempre que possível. É isso. Bom, não, acho que já falamos muito. A gente aqui pegar um cafezinho. Sim, temos que ir embora também. Mas não, gostaria de falar só uma coisa, parabenizar os organizadores. Sim? Acho que esse evento é uma coisa muito importante, esse tipo de diálogo, não? Mujica falava, Pepe Mujica falava ali, falava que assim, tipo testamento, ele falou com muita gente da necessidade da conseguir que a integração virasse uma reivindicação cidadã. Sim, como que é preciso que a gente saiba, que o povo saiba os benefícios que a integração pode trazer, assim, que é a única maneira de que a agenda vai avançar, mais que cúpula, assim, diplomata, assim, gente assim. Então, então, eu acho que esse tipo de eventos, sim, onde podemos falar,
organizaciones políticas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de representaciones trabalhistas, mesmo organismos internacionais, acho que é muito importante, acho que é preciso multiplicá-los na região em geral. Então, minhas últimas palavras seriam gostaria de parabenizar os organizadores e agradecer mais uma vez o convite. Ótimo, gente, obrigada, boa tarde.